Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é bem diferente do que eu falo aqui, não é sobre idiomas, mas pode alinhar com o assunto de aprender um idioma. Mas o foco é realmente sobre o que vocês leram aí no título. Dificilmente a gente vai mudar alguma coisa na nossa vida se a gente não mudar a nossa mentalidade antes. E eu estou vivendo isso na minha vida nesse momento, então por isso que eu estou tão animada pra falar desse assunto aqui. O ano tá acabando, normalmente a gente tem aquela sensação de que tá tarde demais pra fazer alguma coisa, agora só ano que vem, mas não, se em 3 de novembro a minha vida mudou, por que a sua não mudaria em 3 de dezembro também? E em 3 de novembro a minha vida mudou porque eu assisti esse vídeo aqui. Tenho certeza que existe a minha vida antes desse vídeo e depois desse vídeo. Assim, na mesma semana que eu vi esse vídeo, que eu já comecei a aplicar, eu já senti diferença na minha vida, eu já senti os resultados. Eu sei que esse papo pareceu bem um papo de coach, um papo de quem tá vendendo curso, não tem nada a ver. É simplesmente sobre o poder da sua mente. O poder do que você acredita, o poder do que você fala, e sim, tudo isso tem poder. Então assim, pra começo de história, esse ano eu tentei fazer um desafio de 6 meses, porque eu não estava satisfeita com a minha vida, não estava satisfeita com como eu estava levando a minha vida. E eu fiz esse desafio inspirado em outros vídeos que eu vi aqui pelo YouTube, na intenção de em 6 meses eu seguir, né, com esses hábitos, consolidar mais os bons hábitos que eu queria. Então eu fiz todo um plano de ação, fiz todo um esquema, tava documentando, até que do nada eu parei. Do nada eu parei de gravar, do nada eu parei de seguir os hábitos. E mais uma frustração. Acontece que eu já tenho um histórico, não tenho mais. Eu tinha um histórico de coisas que eu sempre começo a fazer e eu não continuo. Eu desisto, eu paro no meio, eu não vou até o final, por desânimo, por seja o motivo que for. Eu nunca vou até o final com um monte de coisas. Então, quando eu comecei esse desafio de 6 meses, uma parte dentro de mim já esperava que eu fosse desistir. Uma parte de mim já esperava que eu não fosse seguir até o final, porque é muito difícil pra você mudar hábitos em 6 meses e mudar um monte de hábitos, assim, nunca vai ser do nada que vai funcionar. Então eu duvidava de que eu fosse conseguir. Por mais que eu estivesse gravando o vídeo já na intenção de eu provar pra mim mesma que eu iria conseguir, uma parte de mim não confiava, desacreditava e tava só esperando exatamente o que aconteceu. Eu desisti. Mas aí eu não me dei por vencida. Eu falei, não, eu posso não ter conseguido fazer o vídeo da maneira que eu queria, mas eu vou de novo, eu vou recomeçar, eu vou fazer de novo. Então eu criei outro plano de ação, vi coisas que eu queria, objetivos pra minha vida e o que eu precisaria fazer pra alcançar esses objetivos. E lá fui eu outra vez. Fui e comecei a elaborar o meu planinho de ação, bem bonitinho, e eu não comecei. Fiz uma coisa ou outra, aí eu fui vendo e os dias foram passando e eu pensando, não, uma hora eu começo, uma hora eu faço. Mas o que impediu, qual ia ser a diferença de um plano para outro? O plano que eu elaborei em abril pro plano que eu elaborei em setembro, acho que em outubro, não lembro. Mas o que ia fazer eu seguir esse plano de ação, sendo que eu não segui o outro? A minha força de vontade? Não ia, porque a minha força de vontade já se provou ser uma coisa não confiável, porque tem hora que eu não vou estar com vontade. E foi aí quando eu cliquei nesse bendito vídeo, que é sobre a teoria do espelho. Nessa teoria, né, na teoria que fala nesse vídeo, eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo. A Mabel fala sobre o nosso mundo interno e externo. Bem básico, bem resumido isso aqui. Mas foi como funcionou assim na minha cabeça. Então a gente acha que tudo que tem no nosso mundo, a gente tá desse jeito por conta da nossa situação externa. Então, se hoje eu tô triste, se eu tô sem dinheiro, é por conta da situação que eu tô aqui na minha vida. Mas, na verdade, é o contrário. A sua vida externa é um reflexo do seu mundo interno, entendeu? É um reflexo. E eu nunca tinha parado pra analisar, eu já tinha ouvido falar no poder da mente, no poder da palavra, da intenção, tudo. Só que nunca eu acreditava, sabe? Eu sempre fui muito cética, realista, eu sempre achei que tudo é só uma consequência das nossas escolhas. E não tô dizendo que não é. Só que eu não me permitia achar que eu teria sorte pra alguma coisa. Sabe aquela pessoa que você fala, essa pessoa é muito sortuda, tudo dá certo pra ela. Eu já não confiava que isso poderia acontecer comigo. E, enfim, diversas crenças limitantes e negativas fluíam ao meu redor, por mais que eu acreditasse que não. Então, assim, quando eu vi esse vídeo, já é um tema que eu não botava muita fé. Mas o vídeo fez um sentido pra mim que nenhuma
nenhum outro fez. E desse eu fui pra outro, e já tô super envolvida no assunto. E naquele mesmo dia eu decidi sentar e fazer uma autoanálise desse tipo de crença, né? Desse tipo de coisa que eu pensava e que eu acabava repetindo pra mim mesma, conscientemente ou não. Então essa questão de começar a desistir, eu repetia como um meme, ah, nossa, que engraçado. Mas não, na verdade, no fundo eu tava acreditando nisso e eu tava manifestando isso na minha vida. Então assim, eu tava sempre perguntando o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que ter, o que eu tinha que fazer pra ter o que eu queria ter, pra viver o que eu queria viver. E eu nunca parei pra perguntar quem eu tinha que ser. Porque essa é a pergunta, não é o que você tem que fazer, o que você tem que ter, é quem você tem que ser. Então, se eu montei um plano de ação, então eu precisava ser o tipo de pessoa que monta um plano de ação e segue esse plano de ação. É o tipo de pessoa que faz o que tem que ser feito, independente da motivação, independente se você tá com vontade ou não. Eu precisava ser essa pessoa. Se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, financeiramente, amorosamente, eu preciso agir como essas pessoas agem. E aí que a ficha caiu. Eu tava focando nas coisas erradas, nas perguntas erradas, sabe? E aí eu sentei, escrevi no meu caderno tudo, toda a minha versão ideal, a versão quem eu tinha que ser. A minha eu do futuro, sabe? A minha eu do futuro, ela pensa positivo, ela acredita que as coisas funcionam pra ela, as coisas dão certo pra ela. Eu sou essa pessoa aí. Eu sou essa pessoa que faz as coisas que tem que ser feitas, independente se eu tô afim ou não. Se eu sou tímida, não sou mais, a timidez não controla mais a minha vida. Se eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, ela não tem, ela supera esses medos. Se dinheiro pra mim é um problema hoje, pra ela o dinheiro é uma solução, o dinheiro é uma coisa que não falta na vida dela. E ela sou eu. Eu preciso tomar essas decisões hoje pra viver o que a minha Tainarinha do futuro tá vivendo lá. É real. É real oficial. Então, hoje, como que eu tomo as minhas decisões hoje? Como que uma coisa que eu tentei fazer em 6 meses, eu consegui fazer em um mês, que é seguir os hábitos que eu sei que eu tenho que seguir, que eu sei que é bom pra mim, simplesmente acreditando que eu sou ela, eu tomo as decisões que ela tomaria, não que eu tomaria. Então, assim, a melhor maneira de você consolidar os seus hábitos, de você tomar suas decisões, é você agindo como quem você quer ser e tomando as decisões que essa pessoa tomaria. Se você é uma pessoa que se ama, você diz se amar, eu me amo, mas você toma decisões de alguém que claramente não se ama, você tá sendo incoerente, você tá vibrando na energia de quem não se ama, portanto, é isso que vai ser. Não é só você sair falando, não, eu me amo e não agir como quem se ama. Eu confio em mim, mas eu não ajo como alguém que confia em si mesmo. Vou citar Fleabag aqui. Ele ainda fala, como você pode, acreditar em uma coisa ruim quando tem uma coisa maravilhosa em que você pode acreditar. Seja Deus, seja o universo, seja qual for a sua religião. Não importa. Então a positividade é isso. É você parar de ver tudo com um olhar de que tudo dá errado, com um olhar tão negativo. E não porque coisas ruins vão parar de acontecer. A gente não tem controle sobre tudo na nossa vida. Mas você sabe que no final você vai ficar bem. Então uma coisa ruim acontece, isso não aconteceu só porque só com você acontecem essas coisas. Aconteceu porque coisas ruins acontecem, independente da nossa vontade. Só que você escolher pensar de uma maneira positiva é você saber que no final você vai ficar bem. Então eu comecei também, criei um ritual, porque na prática você se pergunta, tá, beleza, tem que mudar meu pensamento, mas como é que eu faço isso? Então, são anos de crenças limitantes, de coisas que você passou a acreditar, de verdades que você criou sobre si mesma. Então, com certeza vai ter uma resistência da sua parte em relação a mudar isso, e mudar a sua maneira de pensar. Se você é uma pessoa que é muito realista, que vê as coisas muito com o pé no chão, não se permite sonhar porque é muito difícil, vai ser difícil pra você do nada começar a sonhar. Mas você precisa começar. Porque é isso que a sua versão faria, entendeu? Então a minha versão, ela vive aquelas coisas porque ela acreditou nela. Se hoje eu não acredito em mim, como é que eu vou acreditar em mim? Do nada, alguma coisa vai acontecer e eu vou passar a acreditar em mim? Não, eu preciso simplesmente começar. Eu preciso agir como quem já acreditasse. Outra questão, isso se aplica a diversas áreas da sua vida. A questão do merecimento. Às vezes a gente não acha que a gente merece bênção ou viver o melhor da vida por algum motivo, por alguma questão. É por isso que tem esse momento de autoanálise pra você fazer. Então, se você não acredita que você merece coisas boas, por que você não acredita? É porque alguém fez você acreditar que você não merece? Alguém abalou a sua autoconfiança, Ou é porque você simplesmente não tem evidências
de que você é uma pessoa que merece. Isso acontece, sabe? Sabe aquela pessoa, a pior pessoa que você já conheceu e essa pessoa se acha o máximo? Essa pessoa acredita, tem convicção de que ela é uma boa pessoa. Às vezes você não tem uma convicção de que você é uma boa pessoa, de que você merece. Então você precisa analisar por que você acha que não merece. Então, com isso, eu me analisando também, eu parei pra ver que eu era muito impaciente em algumas situações. E eu não queria ser, entendeu? Às vezes eu era grossa também em algumas situações e depois eu me arrependia. Então eu falei, não, eu quero ser uma pessoa mais paciente, principalmente com pessoas ao meu redor. Eu quero ser uma pessoa mais gentil, uma pessoa mais generosa. Porque quando você vai trabalhando essas coisas, você vai vendo que você é uma pessoa boa, você tem uma essência, entendeu? Um coração bom, então não tem por que você achar que você não merece que coisas boas aconteçam com você. E isso é super real. Eu fui fazer um exame, na verdade, e o local de trabalho é num local bem elite aqui de onde eu moro. E quando eu entrei lá, eu me senti um pouco deslocada, eu me senti tipo, caramba, aqui é outro nível, é outro patamar, é outra realidade, fora do meu normal. E eu fui começando a querer me sentir deslocada, mas eu já tava pensando, não. Eu não posso me sentir deslocada, porque se eu quero um dia ser bem-sucedida, ter o nível, né, o patamar de uma pessoa que convive, que anda por esse ambiente, eu preciso fingir normalidade, eu preciso acostumar com esse ambiente. Eu preciso agir hoje como se isso fosse parte da minha realidade. Porque é um fato, gente, não tem como você se tornar algo que você detesta, algo que você não admira, algo que, sabe, não tem como. Quantos casos de pessoas que tinham tudo pra ser rica, milionária, às vezes na sua família já teve um caso desse de uma pessoa que tinha tudo pra ser bem sucedido, mas, sabe, sempre vai parar no fundo do poço? Essa pessoa às vezes nem sabe, mas alguma coisa dentro dela impede ela de viver em abundância, mesmo seja por não ter nem a oportunidade ou por ter a oportunidade e perder. Sabe aquela pessoa que tem muito dinheiro, mas não tem nada? Diversos casos, gente. Às vezes uma pessoa que tem menos dinheiro que ela, sim, é mais bem-sucedido, mais abundante. Porque a abundância, ela não é só em relação a dinheiro, a valores, né? Ela é nos mais diversos âmbitos da vida, né? A prosperidade, não é só em relação a dinheiro. E uma pessoa que já tem um dinheiro maior, recebe um salário maior, vive na merda. Porque essa pessoa se sabota. Ela não tem uma boa relação com o dinheiro dela e ela mesma, por alguma coisa dentro dela, se impede de viver a prosperidade que ela poderia estar vivendo. Porque às vezes ela acredita que o dinheiro é uma coisa ruim, que a prosperidade que ela não devia viver tão confortável enquanto tem outras pessoas sofrendo. Enfim, gente, pode ser diversos N motivos. Então, assim, eu comecei a adotar rituais, né? Então, todo dia de manhã e à noite eu faço meditação. E eu escuto palavras de afirmação. E escuto reprogramação, comecei a pesquisar uns que eu gostava. E eu também criei as minhas próprias palavras. Então, hoje eu repito, né? Durante o dia, eu repito algumas palavras. Por exemplo, tudo flui em meu favor. Eu atraio boas oportunidades. E eu sei que tudo que acontece é pro meu bem maior. Sabe por quê, gente? Porque hoje eu ajo como uma pessoa que merece coisas boas. Como é que eu vou querer coisas boas se eu sou uma cuzona, por exemplo? Eu não quero ser uma cuzona se eu quero ser uma pessoa que merece coisas boas, eu não quero passar por cima de ninguém pra isso. Eu quero prosperar, mas eu quero prosperar pra ajudar as pessoas e não pra contar vantagem, porque tem gente que prospera assim, né? Pisando em cima da dor de alguém. E eu não quero isso, eu não vou prosperar dessa forma, porque eu abomino isso, eu não quero isso. Então, assim, eu preciso acreditar que as coisas acontecem pro meu bem maior. Então, agora, uma situação que eu tô vivendo na minha vida, que é muito pessoal, não quero compartilhar, que eu poderia estar ali em posição fetal, chorando, morrendo de ansiedade por não saber o que vai acontecer, eu tô aqui tranquilona, porque eu sei que vai acontecer o que tiver pra acontecer. Saiu do meu controle a situação, agora eu preciso acreditar que tudo que vai acontecer vai ser em meu favor. Mesmo que seja uma coisa ruim, essa coisa vai se desdobrar, vai dar um jeito, vai voltar e vai ser uma coisa boa pra mim. Então, desde há um mês atrás pra esse mês, gente, eu já tenho diversas coisas que eu poderia contar pra vocês que aconteceu pelo simples fato de eu olhar pras coisas com mais carinho, com mais positividade, parar de achar que tá tudo contra mim, que o mundo tá contra mim, que tudo acontece pra me ver ali no chão, no fundo do poço. No próprio dia mesmo, na própria semana, eu enviei meu currículo para uma vaga de estágio no banco de talentos. Eu nunca fui chamada para nenhuma entrevista por essas coisas, sabe? Infojobs, essas plataformas. Eu nunca fui chamada para entrevista nenhuma por isso. Então, quando eu mandei, eu nem tava esperando que fossem me chamar. Sabe o que aconteceu?
consegui a entrevista. Eu consegui a oportunidade, me preparei para a entrevista, eu falei que eu não ia ficar nervosa, que eu sou uma pessoa que confia em mim, eu confio na minha capacidade, então não tem por que eu ficar pensando se a mulher vai gostar de mim, se eu vou sair bem na entrevista, eu nem me preocupei com isso. E aí o que aconteceu? Eu fui bem na entrevista. Agora a situação já tá em uma fase que eu não tenho mais controle. A minha parte eu fiz, a minha movimentação eu fiz. Eu confiei em mim, confiei na minha capacidade, acreditei que eu poderia passar. E agora tá nas mãos do universo, entendeu? A movimentação que eu tinha pra fazer eu fiz. E eu não tô preocupada. Seria uma ótima oportunidade que eu gostaria muito. Só que se não der certo, eu tô tranquila, porque eu sei que as coisas vão acontecer para o meu bem maior. Simples assim. Eu poderia estar aqui pensando, meu Deus, eu precisava desse emprego, se não der certo vai ser muito ruim, como é que eu vou fazer tal coisa? Se eu conseguir essa oportunidade, eu consigo outra. De onde saiu essa, tem mais. E quem sabe, às vezes, se eu não conseguir, não seja pra uma coisa melhor. Então, assim, eu tô tranquila, tá nas mãos aí do universo agora. O que for pra ser pra mim, o que for pra acontecer comigo, vai acontecer. Então, eu comecei a criar minhas palavras, repito essas palavras diariamente, que eu confio em mim, que eu confio na minha capacidade, que eu tenho o meu valor. E assim, gente, por isso que você precisa combinar as suas palavras com ações. De nada serve você só repetir da boca pra fora se você não faz a movimentação pra isso. É que nem você falar, eu quero dinheiro. Pronto, cadê o dinheiro? Sentar no sofá aqui. Esperar o dinheiro cair do céu. Jamais. Você tem que falar, quero dinheiro, e abrir e fazer a movimentação para isso acontecer. E uma movimentação basiquinha que a gente precisava fazer quando o assunto é esse querer ter dinheiro é começar a mudar a nossa relação com o dinheiro. Porque, assim, a maioria das pessoas, elas não têm educação financeira, elas gastam mais do que recebem, elas vivem em dívidas, assim, muita gente. Então, a movimentação para você ter dinheiro, se você sentar e começar a anotar tudo que você gasta, começar a mudar a sua postura em relação com o que você recebe, isso já é uma movimentação para você ter dinheiro. Então, assim, a gente precisa parar também de depositar as nossas esperanças em uma coisa só. Ah, só vai dar certo se for assim. Eu também tinha isso, eu só acreditava que eu ia conseguir viver certas coisas na minha vida se eu trabalhasse com tal coisa. Mas não. O universo, ele é abundante. Eu não preciso me apegar a um único caminho, porque tem vários. O caminho certo, o caminho que for pra mim, eu vou trilhar, eu vou caminhar lá, porque eu estou aberta a isso. E hoje eu vibro nesse caminho. Então eu não me apego em como eu vou chegar lá, em como tal coisa vai acontecer. E sim que sim vai acontecer. Eu faço a minha movimentação para que isso aconteça, mas eu não fico apegada em como, em que jeito específico e exatamente vai acontecer. Hoje eu sou muito mais ligada no presente. Eu sou muito mais assim, eu planejo, claro, eu planejo o amanhã, as coisas que eu vou fazer, mas eu foco aqui. Ah, nossa, vídeo para janeiro. Que vídeos que eu vou gravar em janeiro? Pô, em janeiro eu penso, as ideias elas vão fluindo muito melhor quando eu dou esse espaço do que eu sentar e pensar, não, eu vou pensar aqui em todos os vídeos que eu vou gravar em janeiro, ideia por ideia. Não, pra quê? Pra que ficar, né, antecipando o que não precisa ser antecipado? Com o ritual da meditação é muito bom porque você tem esse contato com o seu presente. Você entra, você vibra ali na energia, você sente. Enfim, é o seu momento, né? Seu momento espiritual, seu momento de oração, o momento que você tira pra orar, pra pedir, pra agradecer. Gente, agradecer é uma coisa que realmente é uma diferença absurda que você vai sentir. Eu não era uma pessoa ingrata, sabe? Aquela pessoa que nunca tava contente com o que tinha. Mas eu também não era uma pessoa muito grata. Eu sempre tava pensando no que eu queria ter e esquecia de agradecer pelo que eu já tinha. Hoje eu agradeço todos os dias eu separo coisas que eu sou grata. Pela vida, pra começar, né? Você pode ser grato pela sua vida todos os dias. Todo dia que você acorda, você agradece ali pela sua vida. Agradece pelo que você já tem, que as outras coisas virão. Essa questão da mente positiva é você realmente decidir olhar o copo mais cheio do que mais vazio. E isso é maravilhoso. Aconteceram diversas situações que eu poderia olhar e deixar, né? Nossa, que situação chata, né? Nossa, que coisa ruim. Mas não deixei isso me afetar e fui e sempre procurei tirar a coisa boa daquela situação. O que aconteceu? Porque tinha que ser assim. E olha só que bom que agora eu tô aqui vivendo isso aqui. Semana passada mesmo eu tive que acordar cedo por conta do estágio. E tava chovendo, aquele clima perfeito pra você ficar deitado, dormindo. E eu pensando, nossa, eu tenho que sair.
Não, eu não pensei assim. Eu poderia pensar, mas eu pensei, nossa, que bonito, né, o clima. Tem tempo que não tava esse clima nublado, esse clima meio crepúsculo vibes. E se eu não tivesse que ir pro estágio, eu muito provavelmente estaria dormindo, eu nem teria visto aquele clima, nem teria apreciado o clima nubladinho, chovendo. Então é assim, gente, nas pequenas coisas no seu dia a dia você escolhe ver de outra forma e isso vai te afetar positivamente ou negativamente, né, dependendo da forma que você vê. Então assim, eu sou professora de inglês e por muito tempo eu fico, né, ainda 22 anos eu fico me questionando, não mais. Eu ficava me questionando se eu sou boa mesmo, se eu tenho a competência, como eu sou iniciante, talvez eu não seja tão boa. Enfim, gente, e agora eu confio, todo dia eu repito que eu sou uma boa professora, que os meus alunos, eles aprendem inglês, que eu sempre vou melhorando, a cada dia que passa eu evoluo mais, eu melhoro mais a minha habilidade de ensinar, e eu estudo pra ser professora, né? Eu faço faculdade pra ser professora, então assim, eu vou confiando em mim e a minha energia de quem confia em mim, de quem confia no que eu tô falando, no que eu tô ensinando, eu vou transmitir isso pro aluno, eu vou transmitir essa confiança, eu não vou estar lá como uma pessoa que não tem certeza do que tá fazendo. Eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Eu parando de questionar minha habilidade, essa pessoa pode me indicar para outras pessoas, eu consigo ter mais segurança em divulgar o meu próprio trabalho. Às vezes você sabe fazer uma coisa muito massa e você não divulga porque você tem medo, porque você não confia na sua capacidade. Se você não confia no que você faz, se você não confia no seu trabalho, por que que a pessoa iria confiar pra te contratar? Sim, gente, eu sei que no fim eu acabei falando horrores aqui, falei muita coisa, mas muita coisa boa e que se você aplicar, você vai sentir diferença. Seja grato sempre que um pensamento negativo, porque é o que eu falei, são anos de crença limitante, são anos de você dizendo umas verdades não tão boas sobre você, repetindo pra você mesma que você não é boa o suficiente, que você não é capaz, que não é simples pra você quebrar isso, pra você desprogramar isso da sua mente. Mas você precisa começar. O jeito mais fácil de começar a aplicar isso é você agindo como uma pessoa que não tem nada disso, real. E daí fazendo a sua parte, né? Estudando, quebrando, confrontando esses pensamentos. Hoje, quando eu tô pensando demais em alguma coisa que eu sei que não vai me levar a lugar nenhum, que vai me deixar ansiosa, principalmente em coisas que eu não tenho controle, quando eu tô pensando, querendo pensar demais em alguma coisa, em como que eu vou fazer tal coisa, eu paro assim, eu tomo consciência, retomo a minha consciência, retomo a minha vida aqui agora, no presente, vou retomar minha consciência e não vou deixar, não deixo mais pensamento negativo entrar na minha cabeça. Quando ele estiver entrando, eu vou falar em voz alta, eu vou falar, não, não, você não é bem-vindo aqui. Eu não aceito esse pensamento, eu não aceito isso aí que tá entrando aqui na minha cabeça agora. Não, toda vez que eu tô pensando em alguma coisa, talvez uma coisa ambiciosa demais, que uma parte do meu cérebro vem aquela vozinha do e se der errado, eu tô tipo, não, Nanina, não vou pensar nisso, eu não vou pensar na possibilidade de dar errado, porque se você abre espaço pra pensar e se der errado, as chances de dar são grandes, você tá abrindo espaço pra isso. E é o que eu falei, não é que tudo vai dar certo o tempo todo, porque a gente não controla tudo. Só que eu não quero pensar nisso. Se der errado, aí eu penso. Se não acontecer conforme eu espero, aí eu penso no que eu vou fazer. Não vou ficar pensando, se der errado eu já vou fazer isso e aquilo. Vou não, amor. Vou esperar as coisas acontecerem, sempre confiando que vai ser pro meu bem. Então, isso é um exercício, é uma coisa que você tem que fazer diariamente, né? Eu continuo fazendo isso diariamente, mas o que eu estou falando é que em poucos dias, na própria semana que eu já decidi, que eu comecei a acreditar, a falar que realmente as coisas funcionam pra mim, que fluem, as coisas parece que dá tudo certo, até quando parece que vai dar errado, é o que tá acontecendo, gente, é o que tá acontecendo na minha vida agora. E sabe qual é a melhor parte? Que quando você vai vendo o resultado, quando você vai vindo, né, agradecendo e vendo que tá funcionando, vai ficando mais fácil, entendeu? Você não tá mais lutando com, nossa, não acontece. Não, vai ficando mais fácil pra você acreditar, você vai vendo a evidência daquilo, você vai entregando essa evidência pro seu subconsciente, você vai agradecendo por todas as bênçãos, por tudo que tá dando certo. E as coisas que dão errado vão diminuir. Você vai focar mais nas oportunidades ao invés dos obstáculos. E o que você vai enxergar mais oportunidades do que obstáculos. Você tá direcionando a atenção pra coisa certa, pra coisa boa. E é isso que você vai ter, é isso que você vai manifestar. Você só precisa ser paciente, né, gente? Só precisa ser paciente com as coisas, porque não é do nada, né? Você planta uma semente ali, ela não vai crescer, não vai brotar do nada, precisa do seu devido tempo. Então, assim, eu falo isso do fundo do meu coração. Veja esses vídeos,
pratique mais a gratidão no seu dia a dia, dê menos atenção para as coisas ruins da sua vida, comece a tirar uma coisa boa de cada situação que te acontece, gente, de cada situação mesmo, coisas pequenas, não dê essa força para qualquer coisa acabar com o seu dia, que você já vai sentir, né? Comece a falar sim essas palavras, não é só você falar e esperar, é o que eu falei, faça a movimentação, mas você fazendo a movimentação confiando, acreditando que você vai conseguir, é totalmente diferente daquela movimentação duvidosa, daquela questão, será se vai, será se não? Eu sei que vai. E quando você se convence de que sim, as coisas funcionam pro seu bem maior, você não se afeta com coisas que não saem conforme o que você queria, o que você achava que seria o melhor pra você, entende? Você confia que você vai prevalecer acima de qualquer coisa. Haja como quem você quer ser, como uma pessoa que vive já o que você quer viver, e isso vai acontecer. E é assim que eu tô fazendo tudo. Não tem um dia só que eu não me deite na minha cama, que eu não tenha tomado ao menos uma decisão do meu dia que seja uma decisão que me aproxima de quem eu quero ser. Até eu me tornar essa pessoa, né? O caminho é esse. Eu vou agir como a Tainara do futuro até eu ser ela, porque eu já sou ela, entendeu? Quis fazer esse vídeo pra mostrar que eu não tô, né, onde eu queria estar, mas eu tô muito grata por hoje eu estar onde eu estou, como as coisas estão fluindo. Eu não tô mais me preocupando tanto em quando que vai acontecer. Simplesmente eu vou fazer a minha parte pra isso acontecer e eu sei que vai acontecer. Se antes eu tinha dúvidas, hoje eu tenho certeza. E eu tô muito feliz com isso, né, gente? O que eu tô falando? Hoje é 3 de dezembro, 3 de novembro. Basta um mês pra sua vida mudar. E não é assim, nesse sentido de que você já vai viver, já vai estar tendo tudo que você quer. Mas você vai estar, com certeza, apreciando tudo que você já tem. Então, assim, tente se livrar com todas as suas forças. Acredite que as suas crenças negativas, cada dia que passa, elas ficam mais pra trás. Cada dia que passa, você é uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais positiva. Você abraça as coisas boas que acontecem, as coisas simples que acontecem no seu dia a dia e atrai mais disso pra você. Então, confronte mesmo, não dê espaço pra essas crenças. E aí você vai ver a mudança. Não dê espaço pra essa questão de que você não consegue fazer nada, de que você desiste no meio do caminho. Não. Se eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Hoje eu tomo decisões que são alinhadas com quem eu quero ser. E tem sido ótimo.